Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor da RoboMind e hoje eu vou fazer com vocês aqui o gabarito da atividade de raciocínio lógico para alunos do 8º ano, que foram enviados na semana passada. Então, vamos lá. Questão número 1, OBR 2017. Na robótica, existem sensores utilizados para medir a orientação em graus robôs em relação ao referencial. Um exemplo desse tipo de sensores são as bússolas e os magnetômetros. O robô P2D4, inicialmente em repouso, movimenta-se em linha reta por 2 metros, para e gira 90 graus para a esquerda. Percorre mais 2 metros até parar, gira 180 graus e anda mais 5 metros. Logo depois, o robô gira 90 graus para a direita e caminha por mais 2 metros. Em relação ao ponto inicial, pode-se afirmar que o robô está a quantos metros do ponto inicial? Vamos lá, eu fiz aqui. Esse aqui é o ponto inicial do meu robô. Ele caminha 2 metros. 2 metros. Daí ele gira à esquerda 90 graus e caminha mais 2 metros. 2. Aí ele gira 180 graus e caminha 5 metros. Ou seja, ele vai voltar pelo mesmo caminho de onde ele acabou de vir. Ele vai voltar e vai andar 2, 3, 4, 5 metros. Aí ele gira 90 graus à direita e anda mais 2 metros. 2. E esse é o ponto final do robô. Então, nós podemos ver que o ponto final está a 2, 3 metros do ponto inicial. Gabarito da questão, letra A 3 metros do ponto inicial. Vamos lá, pessoal, questão número 2, o BR 2019. Um robô foi designado em uma empresa para fazer o controle de utilização dos serviços de streaming de vídeo. Em seu código, ele faz o uso de números inteiros de 32 bits para contar o número de vezes que cada vídeo foi reproduzido. Antecipando o fato de que os vídeos possam ser reproduzidos mais vezes do que possa ser representado em 32 bits, a empresa pretende alterar o programa do robô para que seu contador de visualizações utilize números inteiros de 64 bits. Quantos números a mais a utilização de um contador de 64 bits permitirá ao robô contar? 2 vezes a mais, 32, 32 ao quadrado, 33 ou 2 elevado a 32 vezes a mais de números podem ser contados. Então, primeiramente, a gente tem que entender quantos números um número de 32 bits é capaz de contar. Então, eu fiz aqui um exemplo. Por exemplo, se for um número de 2 bits, tá? Ele pode contar o número 0, 1, 2 e 3. Um sistema de 2 bits pode contar até 4, até 4. Ele não precisa contar o 0. Então, 1, 2, 3, 4, que é 2 ao quadrado. Ele tem 2 ao quadrado de possibilidades. Um número de 4 bits, ele pode contar do 0 até o 15. Ele tem 16 possibilidades. E ele é o 2 à quarta, 2 elevado à quarta. Então, o número de 32 bits, um sistema de 32 bits pode contar até 2 elevado a 32. E um sistema de 64 bits pode contar até 2 elevado a 64. Se a gente quer saber quantas vezes a mais o de 64 é maior do que o de 32, a solução vai ser 2 elevado a 64 dividido por 2 elevado a 32. E quando nós temos aí uma divisão exponencial, a gente mantém a base, 2 elevado, e subtrai os expoentes. Então, 64 menos 32 vai ser 32. Então, são 2 elevado a 32 vezes a mais de números que podem ser contados no sistema de 64 bits contra um de 32. Beleza? Questão número 3, OBR 2018. Alguns robôs dispõem de bússolas internas para se direcionarem. Por exemplo, na figura abaixo, um robô precisa partir do ponto A e se locomover até o ponto D, localizado ao norte do ponto de partida. Porém, há um obstáculo no meio do percurso e é necessário que o robô faça um desvio. Uma solução encontrada para o robô se mover do ponto A para o ponto D é primeiro se locomover até o ponto B.
depois para o ponto C e finalmente se deslocar para o ponto D, utilizando a solução mencionada, como deve ser a sequência a ser seguida pelo robô. Então, do ponto A para o ponto B, depois para o ponto C e depois o D. Do A para o B, nós vamos nos deslocar para leste. Do ponto B para o C, nordeste, e do ponto C para o D, noroeste. A alternativa correta para essa questão é a letra B de bola. Questão número 4, OBR 2018. Um robô é utilizado para transporte e carregamento de sorvetes em um caminhão refrigerado. Para realizar a contagem, o robô utiliza um contador binário de 8 bits, 8 dígitos binários. Para tanto, o contador faz uso da memória para armazenar essa informação e passá-la ao operador no momento em que for solicitado, por meio de um display, como mostrado na figura. Um belo dia, o operador Pedro se descuidou da contagem manual e teve que realizar a leitura do contador. Após a conversão, Pedro descobriu que a contagem do sorvete era de 189 sorvetes. O que Pedro viu no display? Bom, gente, então, código binário de 8 bits. A gente acabou de ver na questão 2 como é que funciona. Então, a letra A pode ser? Não pode ser. A letra B pode ser, é um código binário de 8 bits. A letra C não é um código binário de 8 bits. A letra D é um código binário, mas é de 12 bits. E a letra E é um código binário, não é um código binário. Ela tem 8 bits, mas não é binário. Mas como é que nós podemos ter certeza, então, que é a letra B e fazer a contagem? Bom, aqui é a forma como nós contamos normalmente, na casa das unidades, das dezenas, das centenas, dos milhares e assim por diante. A gente trabalha sempre com 10 elevado a algum número. Por exemplo, 10 ao quadrado é 100, vezes 5, 500. 10 a 1 é 10, vezes 9, 90. E 10 a 0 é 1, vezes 7 é 7. Então, 597. Essa é a forma que nós formamos os números normalmente. Como é que funciona um sistema binário? Ele trabalha aqui com 2 a 0, ao quadrado, a 1, ao quadrado, ao cubo, e assim por diante. Como nós estamos trabalhando com 8 bits, ele vai trabalhar com 2 elevado a sétima. Então, aqui sempre vai ser o 1 ou o 0, que é o valor do número que a gente quer saber. Então, por exemplo, 189 é o número que a gente quer. Precisa de 128 para chegar a 189? Precisa. Então, é 1. E esse número aqui vai somar o 128 vezes 1. Eu vou puxar essa multiplicação aqui. Esse aqui é o meu número final que eu estou lendo lá no display. Então, 189 precisa de um 64. Vamos ver se a gente colocar 64. Ele deu 192, passou do nosso número 189. Então, eu não preciso de 64, é 0. Preciso do 32? Preciso. Preciso do 16? Preciso, ainda não chegou no 189. Preciso do 8? Preciso. Preciso do 4? Preciso. Preciso do 2? Não, porque ele vai chegar a 190. Então é 0 também. Preciso do 1? Preciso. Sempre preciso no número ímpar. 189. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. É a resposta para a questão número 4, letra B. Questão 5, OBR 2019. Não só de carros vive uma montadora. A Toyota agora tem uma nova criação que não anda sobre as rodas. Em vez disso, o robozinho Crew 3 é um jogador de basquete. Quer dizer, não exatamente. Por enquanto ele se resume a especialista em cesta de 3 pontos. Em um determinado lançamento, o robô Q3 não acertou a cesta, mas bateu o seu próprio recorde, fazendo a bola alcançar uma altura nunca antes alcançada por um robô. Ao tocar o chão da quadra novamente, a componente vertical da velocidade da bola era 52 km/h. Admitindo o valor da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado,
e desprezando a força de resistência do ar, determine qual foi a velocidade, determine qual foi o recorde aproximado de altura alcançado pelo robô. Determine qual foi o recorde aproximado. O recorde aproximado, 52 km por hora, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, para resolver essa questão, nós vamos usar aqui a fórmula de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado, ou a velocidade zero, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS. Sendo que o que a gente quer saber é o ΔS. Qual que é a velocidade final? Ela é 52 km por hora. E a aceleração era 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou fazer assim. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção são nas unidades, porque aqui a gente está trabalhando com quilômetros por hora e aqui a gente está trabalhando com metros por segundo ao quadrado. E a resposta do exercício está em metros também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter 52 km por hora para metros por segundo, uma velocidade em metros por segundo. Como é que a gente faz isso? A gente pega o 52 dividido por 3,6. Sempre eu quero converter de km por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. Vai dar 14,44. Agora eu já tenho todos os dados para jogar ali na fórmula e poder isolar o ΔS, que é o que a gente quer saber. Então, a velocidade ao quadrado. Vamos lá. Velocidade ao quadrado. Vou botar aquele número ali ao quadrado. Pronto. Esse aqui ao quadrado. Essa é a velocidade ao quadrado. Quando a gente isola aquele ΔS, ele vai ficar sendo a velocidade ao quadrado dividido por 2A. O V0 é zero. V0 é igual a zero, então ele não influencia. Então ficou o ΔS, vai ser velocidade ao quadrado dividido por 2A. Então vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por aceleração vezes 2. Não deu valor. Assim, está escrito 10,65 metros. Essa é a resposta aqui que eu obtive. Lá no enunciado nós temos a resposta 11 metros aproximadamente, foi a altura atingida pelo robô. Tá bom? Pessoal, semana que vem nós vamos enviar mais questões. Espero que vocês tenham respondido essas. Quem tiver dúvidas pode me mandar mensagens durante a semana que eu respondo. E até semana que vem. Tchau, tchau.